Olá, pessoal. Bem-vindos de volta para mais uma aula. E agora sim, efetivamente, depois de uma aula de revisão de funções, efetivamente começando a terceira das 5 partes aqui do meu curso de álgebra linear, começando a falar de transformações lineares. Nós vamos falar nessa terceira parte tudo sobre transformações lineares. E com essa aula nós vamos aqui efetivamente fazer duas situações. Definir o que é uma transformação linear e dar exemplos de como se obter uma transformação linear. Eu tenho apenas um teorema, são várias definições, apenas um teorema na aula de hoje, relacionado a transformações lineares, e bora começar aqui, então, já apresentando para vocês aqui, então, a bancada, para a gente poder, então, começar a falar de transformações lineares. É um assunto muito importante no conceito de álgebra linear. Então, já está aparecendo para vocês aí a definição do que seria uma transformação linear. E bora lá. Então, pessoal, o que seria uma transformação linear? Uma transformação linear, como propriamente dito está escrito aí, agora, veja bem, é uma função. Vou chamar mais de aplicação do que função daqui a pouco. Que vai de U em V. Só que agora esse U e V não são subconjuntos quaisquer, que são são espaços vetoriais. A transformação linear, ela vai de um espaço U para um espaço V, e esses espaços vetoriais aqui, necessariamente a gente não quer pegar espaço, bom, não tem como o espaço vetorial ser vazio, porque o vetor nulo, nem que seja apenas, ele tá lá dentro, né? O que é uma transformação linear? É toda função que vai pegar espaço vetorial e levar espaço vetorial, ou seja, eu vou levar elementos de um espaço vetorial para elementos de um espaço vetorial, e aqui agora a coisa começa a ficar um pouco estranha. Por quê? Porque eu posso partir de um espaço de polinômios para números reais. Eu posso partir de um espaço de polinômios para pontos do R3. Eu posso pegar um vetor, a flechinha orientada lá do curso de geometria analítica, e levar num polinômio. Então, aqui é meio estranho a gente fazer assimilação com cálculo agora, porque eu estou levando, é uma função que leva vetor em vetor, onde o vetor aqui não é a flecha, tá? Lembra disso. Eu estou pegando um polinômio e levando em ponto do R3, é uma coisa completamente algébrica. Mas uma transformação linear, ela tem que satisfazer necessariamente essas duas condições que estão apresentadas aqui para vocês. Ou seja, o T da soma de dois elementos do domínio, aqui a gente vai chamar de domínio contra domínio, tá? O T, dados os dois elementos do domínio, para todos os dois caras do domínio, a T da soma é a soma das T's. É como se eu pudesse, tá, gente? Vou roubar aqui, fazer a distributiva da T. Perfeito? E o T de alfa U, ou seja, eu vou pegar um número, dado um U pertencente a U e um alfa pertencente aos reais. O que é o T de alfa U? É como se eu pudesse pegar esse alfa e jogar para fora, tá? Então, preste atenção que para ser uma transformação linear, tem que satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. Se uma falhar, não é transformação linear. A T da soma é a soma das T's, a T de um número vezes um vetor é o número vezes o T do vetor. Perfeito? Ou seja, jogar o alfa para fora da T. A T da soma é a soma das T's. Isso é uma transformação linear. Então, todos os exercícios que a gente quer mostrar que é uma transformação linear, como eu vou fazer alguns com vocês aqui agora, a gente necessariamente precisa mostrar que vale essas propriedades 1 e 2, que o T da soma é a soma da T e que o número que está dentro da T sai para fora multiplicando. Isso aqui é uma propriedade algébrica. E aqui apenas uma observaçãozinha. Quando o U é igual a V, quando U é igual a V, ou seja, eu tenho uma transformação que vai de V em V, ou de U em U, se você preferir. U é igual a V mesmo, né? A gente fala que é um operador linear. Isso é apenas um nome, tá, gente? Por exemplo, a transformação que vai do R2 no R2. Uma transformação linear que vai do R3 no R3. Uma transformação linear que vai do P2R para o P2R. Toda transformação linear que vai de um espaço nele mesmo, leva polinômio em polinômio, pontos do R3 em pontos do R3, a gente chama, ao invés de transformação linear, de operador linear. Ou seja, todo operador linear é uma transformação linear, mas nem toda transformação linear é um operador linear. Para que uma transformação linear seja um operador linear, domínio e contradomínio tem que ser o mesmo. E existe um outro caso, que é o que a gente chama de funcional linear. O funcional linear, esse aqui é um caso bem particular, tá, gente?
é quando o contradomínio é o conjunto dos números reais. Por exemplo, eu vou pegar um espaço de polinômios e vou levar num número. Vou pegar o espaço do pontos no R3 e vou levar num número. Pessoal, não tem interpretação geométrica para isso, não tem gráfico aqui, tá? No caso, de R em R, a gente tem um gráfico. É um operador linear, dependendo de como eu definir, vai ser um operador linear, perfeito? Então, aí eu consigo definir alguma coisa. Para ser operador linear, tem que ser o espaço, o domínio e o contradomínio tem que ser o mesmo. Para que seja funcional linear, é toda transformação linear cujo contradomínio é o conjunto dos números reais. É apenas definição, isso daqui, nada muito. Então, vou começar aqui agora com as primeiras, são os casos de transformações clássicos. Primeira transformação é a transformação nula. Eu chamei ela de O. A transformação nula, ela vai levar de U em V. O em V agora tem que ser espaço vetorial, porque senão não é transformação, tá? Transformação linear nula. De tal forma que para cada U pertencente a U, o O de U, por definição, vai levar no vetor nulo daqui. Ou seja, transforma todo mundo em zero. Por que esse cara ele é um operador linear? Veja bem por quê. Porque quando você pega U mais V, pessoal, não interessa se aqui é soma. O operador nulo, ele transforma todo mundo, para qualquer U pertencente a U, ele transforma no vetor nulo. Agora vamos lá. Se eu pego esse U morando em U, pego esse V morando em U, U mais V mora em U. Ele é um W. É como se eu te pegasse assim, ó, imagina um W como se fosse U mais V. O que dá O de W? Uai, o W não mora em U? Se ele mora em U, significa que ele dá quem? Dá o vetor nulo. Só que o vetor nulo pode ser escrito, aqui é onde entra o coelho da cartola, como sendo o vetor nulo mais o vetor nulo. Que, por definição, eu posso escrever como O de U mais O de V, ou seja, o O da soma é as somas dos Os. Né? Que aqui não estou chamando de T porque é nulo, lembra o zero, né? E qual que era a segunda propriedade? O de alfa U. Pessoal, quando você pega um vetor e multiplica ele por um número, ele continua morando aqui nesse espaço. Portanto, isso aqui dá zero. O operador nulo aplicado dá zero por definição. Que isso daqui pode escrever como alfa vezes zero, que é a mesma coisa que alfa vezes OU. Pronto. Aí demonstrado que a transformação nula, ou seja, a transformação nula significa que qualquer vetor que eu pegar, eu vou levar no vetor nulo aqui. Não interessa. Se eu fosse fazer diagrama aqui, é como se eu tivesse o U, o conjunto U. Vamos lá, aqui é o conjunto U. Qualquer cara daqui vai me levar em quem? No vetor nulo do V. É isso que ele está fazendo. E é uma transformação linear. Eu acabei de provar que esta função, a aplicação, é uma transformação linear. Perfeito? Transformação identidade. Pessoal, transformação identidade significa isso aqui, ó. Vou fazer até um desenho aqui já. Vou chamar isso aqui de U, V e W. A transformação identidade, veja bem, ela vai de U para U. O U vai levar no próprio U, o V vai levar no próprio V e o W vai levar no próprio W. Ou seja, o operador identidade, a função identidade, né? Por que a gente chama de operador? Porque, ó, o domínio e o contradomínio são iguais. É um operador linear, chamado de identidade. Cada um desses caras leva no próprio cara. Ó, o I de U é o próprio U. Por quê? Quais são as duas propriedades? I de U mais V, U de U mais V. O operador identidade faz o quê? Pega e dá o próprio cara. Ó, o I de U é o próprio U. O I do demônio é o próprio demônio. Igual às vezes eu falo nas aulas presenciais. O I da coisa é a própria coisa. O I da coisa é a própria coisa. Só que o U é nada mais, nada menos do que o I de U. Todo mundo concorda comigo que a identidade aplicada em U dá o próprio U, mais a identidade aplicada em V dá o próprio V. Ou seja, o I da soma é as somas dos Is. Satisfez a primeira propriedade. E a segunda propriedade é I de alfa U. I de alfa U dá o próprio alfa U, pois afinal de contas o I da coisa dá a própria coisa. É o operador identidade, é isso. Que eu posso escrever como alfa vezes I de U, ou seja, o alfa saiu para fora. Perfeito? Bom, agora um exemplo que a coisa já complica um pouco. E esse daqui, a gente vai ter que fazer um pouco de conta. Eu quero mostrar que esta aplicação aqui do R2 no R3, dada desse jeito, pessoal,
Eu vou até começar a montar aqui, depois eu vou pegar ela pronta, tá? Porque dá bastante conta e eu quero ganhar um pouquinho de tempo, porque tem um teorema que eu quero fazer o exercício aqui. Eu quero mostrar que isso aqui é uma transformação linear, ou seja, eu tenho que mostrar que o t da soma é a soma das t's e que o t do alfa vetor, o alfa sai para fora. Propriedade 1 e 2 aqui do que eu acabei de falar. Veja bem, esta t, eu vou montar aqui em Mathematicase para vocês entenderem melhor. Ela está falando assim, ó, eu pego o t, que vai do R2 para o R3, de tal forma que para cada ponto XY do R2, ó, a t de XY, ó, a t de XY é x mais y, vírgula, x menos y, vírgula, 2y. Entenderam a ideia? Ou seja, para cada par aqui do R2, eu vou levar a primeira entrada aqui vai ser x mais y, a segunda vai ser x menos y e a terceira vai ser 2y. Isso é uma transformação linear. Ele quer que eu mostre que isso é uma transformação linear. E eu vou agora já pegar o exercício resolvido. Tá? Vamos por partes aqui. Perfeito? O que que eu fiz, pessoal? Eu peguei dois elementos do domínio. Eu vou escrever aqui, ó, nessa parte aqui que está em branco, o que que eu preciso mostrar. Primeiro, eu preciso mostrar que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. O t da soma é a soma dos t's. Para esse caso particular aqui. Onde u e v aqui agora pertence ao R2. O u e v pertence ao domínio. Ok? Então, quais são dois caras do domínio? É como se eu estivesse chamando o u de x1, y1, é um cara que pertence ao R2, e o meu v é um x2, y2, que também é um cara que mora no R2. Ó, dois vetores do R2 e um alfa pertencente aos reais. Eu tenho que ver se t de u mais v, t de x1, y1 mais x2, y2. Olha aqui, ó. T, aqui tem um parênteses grandão, de x1, y1 mais x2, y2. Só que eu vou juntar esses dois caras que estão aqui dentro. Bom, somar x1, y1 mais x2, y2, a gente sabe que vai ser esse mais esse, vírgula esse mais esse. Ó, a t ficou para fora ainda. Tá vendo? Ó, x1 mais x2, y1 mais y2. Esse cara aqui é como se estivesse fazendo o papel desse x aqui. E este cara aqui é como se estivesse fazendo o papel desse y aqui. Ou seja, é a primeira entrada e a segunda entrada. Ou seja, o t da soma. Tá vendo? Ó? Não é um t qualquer, é o t da soma. Então, eu vou pegar esse x1 mais x2, y1 mais y2 e vou encarar como se fosse esse xy. O que que a t faz com esses dois caras? A primeira entrada, quando eu aplicar a t, dá o primeiro mais o segundo. Bora aqui para a próxima linha. Dá o primeiro mais o segundo. Ó, o primeiro mais o segundo. Tá vendo? Primeiro mais o segundo. Vírgula. O que que a t faz? Ela, na segunda entrada, é o primeiro menos o segundo. O primeiro menos o segundo. Quem é o primeiro, quem é o segundo? O primeiro menos o segundo. Vírgula. O que é a terceira entrada? É duas vezes a segunda entrada. Só que quem que é a segunda entrada aqui? Y1 mais Y2. Então vai ficar duas vezes Y1 mais Y2. Perfeito? O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou tirar esses parênteses, porque esses parênteses são desnecessários, porque x1, x2, y, y2 são números. Estou somando números, isso aqui não tem problema. Aqui eu vou aplicar esse negativo, vai ficar x1 mais x2 menos y1 menos y2. E aqui vai ficar 2y1, 2y2. É como se eu estivesse fazendo aqui, ó, a distributiva aqui e a distributiva aqui. Eu estou abrindo essas contas e já vou organizar de uma forma que me é conveniente. Veja o que eu fiz, ó. x1 mais y1 mais x2 mais y2. Eu só passei esse y para o lado de cá, eu só troquei a ordem aqui. Aqui, ó, eu fiz x1 menos y1 mais x2 menos y2. Só reorganizei ele de uma forma que me é conveniente. E aqui eu fiz a distributiva, como eu falei para vocês. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Esse cara, eu vou separar desse.
esse, vou até começar a dar destaque, ó, esse e esse. Eu vou separar desse, desse e desse. Tanto é que aqui, ó, vou colocar assim, ó, uma estrelinha aqui e uma estrelinha aqui. Só uma identificação. E duas estrelinhas nesse daqui, duas estrelinhas nesse daqui, duas estrelinhas nesse daqui. Sabe por quê? Porque eu quero separar todo mundo com uma estrela com outro cara que tem duas estrelas. Ó, x1, y1, vírgula. x1 menos y1, vírgula, 2y1. Mais x2, y2, e x2 menos y2 e 2y2. Todo mundo concorda que se eu for de baixo para cima, eu tenho exatamente essa linha que está aqui em cima. Certo? Veja, ó, x1 mais y1 mais x2 mais y2. Ó, x1 mais y1 mais x2 mais y2. x1 menos y1 mais x2 menos y2. x1 menos y1 mais x2 menos y2. Por que que eu separei? Quem que é esse cara aqui? Esse cara é justamente o t do x1 y1. Professor, não, o senhor tirou isso. Qual que é a expressão da t? O t do primeiro com o segundo é, qual é a primeira entrada? O primeiro mais o segundo. O que que eu tenho aqui? x1 mais y1. Então, esse aqui é um t de x1 y1, ó. Porque aqui é x1 menos y1 e aqui é 2y1. É exatamente a expressão da t, só que aqui é x1, y1, x1, y1 e 2y1, ou seja, é o t do x1, y1. Mais, esse mais é esse mais aqui, t de x2, y2, ou seja, por que que é o t de x2, y2? Porque esse cara aqui é x2 mais y2, ó. Quem que é t de x2, y2? É x2 mais y2, tá aqui. x2 menos y2, tá aqui. E 2y2, tá aqui. Ou seja, essa expressão toda aqui é o t de x2, y2. Ou seja, pega aqui do primeiro com o último. Pegando o primeiro com o último, você mostrou que o t da soma é a soma dos t's. Satisfez a primeira propriedade. Segunda propriedade. Eu tenho que mostrar que o t do alfa vezes o xy, aqui eu coloquei xy porque é um alfa u, certo? Se quiser colocar x1, y, não tem problema nenhum, certo? Eu tenho que mostrar que esse alfa cai para fora, para mostrar que é uma t linear. Bom, primeira coisa que eu fiz, o que que eu fiz? Eu peguei esse alfa e apliquei ele aqui dentro. Eu posso fazer isso? Posso. Afinal de contas, no R2, eu posso pegar e multiplicar, fica alfa x e alfa y. Pessoal, esse cara aqui agora é como se fosse o x da minha definição, é como se fosse o y dessa minha definição aqui dada no enunciado do exercício. Quando eu fizer isso daqui, vai ficar como? Vai ficar alfa x mais alfa y. Lembrando que a minha t é a primeira entrada é o primeiro mais o primeiro. A segunda entrada é o primeiro menos o segundo. Vamos lá, de novo. A t, ela, dado o primeiro e o segundo, a primeira entrada lá da imagem é somar os dois caras. A segunda entrada é pegar o primeiro menos o segundo, e a terceira entrada é 2 vezes o segundo. Então, o que que eu fiz? Esse é o primeiro e é o seu segundo. Então, vai dar o primeiro mais o segundo. A segunda entrada, ó, a vírgula tá aqui. Vai dar o primeiro menos o segundo, ó, menos o segundo. E a terceira entrada é 2 vezes o segundo. O que que eu fiz? Coloquei o alfa em evidência, coloquei o alfa em evidência, coloquei o alfa em evidência. Todo mundo sabe que agora o alfa em evidência eu posso jogar ele para fora. Por quê? Se eu fizer a distributiva aqui, ó, o alfa entra em todas as entradas. Eu volto nessa linha. E quem que é esse cara aqui, ó? X mais y, x menos y e 2y. É justamente alfa vezes quem? Esse cara todo aqui, ó. Isso tudo é quem? É a t do meu xy. Ou seja, t de alfa vetor é alfa t vetor. O alfa saiu para fora, então eu acabei de mostrar que este cara é uma transformação linear. Perfeito? Então, esse é o terceiro exemplo. E aqui agora, pessoal, eu vou comentar alguns que são clássicos, que a gente vai passar durante o curso. Outros exemplos de transformações lineares. Esta aplicação eu estou chamando de D. Tá certo? Eu estou chamando de D, não de T, não de F. Por que D? A minha aplicação D, ou função, se você quiser pensar,
ela vai pegar o espaço de funções contínuas com derivada contínua, vocês lembram disso de aulas anteriores. Esse C1 de AB quer dizer que a função é contínua dentro do intervalo AB e a derivada também é contínua. Perfeito? E leva no espaço de funções contínuas. Aqui não tem um, aqui não me interessa se a derivada, no caso, ela é contínua. Então, veja bem o que eu vou fazer. Quem que é o operador derivada? O operador derivada, ó, o nome do operador, né, o operador derivada, ele vai pegar o D para cada polinômio, eu chamei de, não, na verdade não é polinômio, tá, gente? Aqui é função contínua. Eu deveria ter chamado aqui de F ao invés de P, porque está induzindo a ser polinômio. Na verdade, aqui eu poderia ter chamado de F, tá certo? Para cada função F aqui, ou cada função P de X, o operador dele vai levar no P' de X. O que eu quero dizer é isso aqui, ó, eu não vou provar. Eu já vou colocar um 1 e o 2 aqui direto. Eu estou falando que o D de P mais Q vai ser o D de P mais o D de Q. Perfeito? Lembrando que P e Q aqui são funções. Então, tecnicamente, fica D de P mais Q de X. Tá? A gente sempre coloca isso. E que meu D de alfa P vai ser alfa D de P. Eu estou afirmando isso daqui. Eu vou deixar para vocês como exercício fazer isso daqui. Mas para quem faz a disciplina aqui comigo na UFMS, isso já tem demonstrado nas notas de aula que eu já disponibilizei para vocês. Perfeito? Bom, esta aplicação aqui agora, que vai do espaço de... Aqui eu chamei de T agora. Que vai do espaço de funções contínuas para os reais. Definida desse jeito aqui, ou seja, para cada função, aqui eu chamei de F, né? Ali eu chamei de B, aqui eu chamei de F. Para cada função contínua no intervalo de 0 a 1, certo? Eu calculo a integral de 0 a 1 desta função. Pessoal, a integral de 0 a 1, a integral definida de uma função, dá um número. Porque tem um intervalo, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, eu vou calcular qual é a primitiva dessa F e vou calcular ela no intervalo de 0 a 1. Isso vai dar um número. Isso daqui é um funcional linear. O que eu estou querendo dizer? Que satisfaz as propriedades 1 e 2. Que a T de F mais G vai dar T de F mais T de G. E T de alfa F vai dar alfa T de F. Pessoal, não é muito difícil de ver. Porque quem que é T de F mais G? É a integral da F mais G. Só que a integral de F mais G é a integral da F mais a integral de G. Pronto, a integral de F é o T de F, a integral da G é o T de G. Acabou. Não é difícil de ver isso daqui. Perfeito? Essa daqui já dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque eu estou com um operador linear, eu estou uma aplicação aqui, ela é um funcional linear também, porque o contradomínio é aos reais, tá? Eu estou pegando um espaço de polinômios levando um número real. Ou seja, veja bem o que eu defini. Para cada polinômio de grau 2... a minha T, ela vai pegar as constantes, a 0, a 1, a 2, e vai somar. Nossa, é meio confuso isso aqui, né? Tipo, qual é o gráfico disso? Não tem gráfico. Eu estou pegando um polinômio e a função T, o operador linear, eu afirmando que é um operador linear, ele vai pegar essas constantes e somar. Então, só para vocês entenderem no caso particular. Essa T, por exemplo, ela pegaria esse polinômio aqui, ó, 1 mais 2x mais 3x ao quadrado, o que que dá? Dá 1 mais 2 mais 3, que é 3 mais 2, 5, com 1, 6. Daria isso. Tem que é um exemplo particular, tá, gente? Só para vocês entenderem melhor. Mas esse cara aqui, eu estou afirmando que vale as propriedades 1 e 2. Eu estou afirmando que T de um polinômio mais outro polinômio vai dar o T do P mais o T do Q. E o T de alfa P vai dar o alfa T de P, aonde esse P e Q agora são polinômios de grau 2. O meu P, por exemplo, é um A0 mais A1x mais um A2x ao quadrado, e o meu Q é um B0 mais B1x mais B2x ao quadrado. Perfeito? Então, isso aqui são exemplos de operadores lineares. Eu deixo para vocês aí como exercício, o mais fácil é o 5, de mostrar que estas aplicações, elas são aplicações, transformações lineares. Funcionais ou operadores lineares, a depender do exemplo que a gente está lidando. Ok? Bom, uma vez que a gente já entendeu o que é um operador linear, vamos para algumas propriedades para a gente entrar no teorema principal da aula de hoje. Pessoal, eu tenho U e V espaços vetoriais. Primeira propriedade, T de 0 é 0. Ou seja, qualquer transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo.
Perfeito? Não importa quem é a transformação linear, T de 0 é 0. Ok? Esse cara aqui é o vetor nulo do espaço U. Então, presta atenção que aqui não é o número 0, tá, gente? Acho que numa altura dessa do campeonato vocês já entenderam que o T de 0 aqui, ó, esse 0 mora no U, esse 0 mora no V. Então, se aqui for de P2, que é o espaço de polinômio de grau 2, para R, o 0 aqui é o polinômio identicamente nulo. 0 mais 0x mais 0x ao quadrado. E aqui, se aqui for o conjunto dos números reais, aí é o número 0 mesmo. Então, você tem que lembrar que aqui leva o vetor nulo DU no vetor nulo DV. Então, depende de quem são os espaços vetoriais. Se você tem T de menos 1, é jogar o menos para fora. É como se o alfa fosse igual a menos 1. Tá certo? Toda transformação linear, em particular quando é T de menos 1, eu pego menos 1. Quando é transformação linear, vale a soma. Essa propriedade está falando que também vale a subtração. O T da diferença é a diferença dos T's. É a propriedade de 1 para ser transformação linear, que o T da soma é a soma dos T's, só que aqui nesse caso eu estou lidando com a subtração. Se T é linear, vale a soma e também vale a subtração. Quarta propriedade, desculpa. Quarta propriedade, se vocês abrirem esse somatório aqui, eu não sei se eu preciso abrir, mas aqui está escrito isso aqui, ó, T de A1, U1, mais A2, U2, mais AN, UN. Isso vai dar A1T de U1, mais A2T de U2, mais ANT de UN. Ficou um pouquinho apertado, mas poderia ter começado um pouquinho antes, mas enfim, coube. O que eu quero dizer, ó, eu só abri a somatória para falar para vocês que você pode, eu deveria ter colocado trocado de lugar, né? Se você tem dois caras somando e o alfa já está aqui dentro, você já pode jogar o alfa para fora, quebrar a soma, ou seja, o T da soma é a soma dos T's, você pode fazer tudo ao mesmo tempo, é isso que eu estou querendo dizer. E você pode generalizar, ó, A1, A2, A3, AN são números. Então fica, o T da soma é a soma dos T's e os A's, A's aqui são constantes, jogo eles para fora. Gente, a gente vai ver muitos exemplos relacionados a isso. Então, não se preocupe se você vai lembrar dessas 5 propriedades de cabeça, porque a gente vai acabar usando elas corriqueiramente, tá certo? Mas as mais importantes são essas. T de nulo leva em nulo. A transformação linear leva o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio, do espaço vetorial U, do espaço vetorial V. Quando é T de menos U é a mesma coisa, jogar o menos 1 para fora. O T da diferença é a diferença dos T's, e eu posso generalizar isso daqui para quantos caras eu quiser fazer, se a T for linear. Lembrando, tá, do que a gente já viu no começo da aula de hoje, que caso você queira provar que uma transformação ela é uma transformação linear, você tem que provar que vale 1 e 2. Perfeito? 1 e 2 tem que ser provado. E aqui agora a gente vai entrar no primeiro teorema da aula de hoje. Aliás, é o único teorema na aula de hoje, para a gente poder chegar em exercícios que certamente estarão na prova de vocês, que é como que eu determino uma transformação linear dado um, entre aspas, caso particular. Eu já vou afirmar que é uma transformação linear. Eu quero saber qual é a expressão da transformação linear. Alguns exercícios eu vou dar quem é a transformação linear e vou pedir que seja lá o que for. Nós estamos começando agora essa terceira etapa. Em outros casos, eu vou pedir qual é a expressão da transformação linear. Então, esse teorema vai me ajudar bastante. Então, veja bem, eu estou pegando aqui, ó, U e V espaços vetoriais sobre os reais, né, as constantes aqui são reais. A dimensão de V, não, aqui tem um erro de digitação, é que a dimensão de U, tá? Não é a dimensão de V, a dimensão de U é N. Eu quero que a dimensão, certo? Do domínio da minha transformação linear seja N. Ou seja, uma base para U é composta por N vetores. E aí, veja bem, eu escolhi aqui a transformação de U em V e uma base de V. Então, eu vou reescrever aqui, ó, em termos de matemática. Eu peguei uma transformação que vai de U para V. A dimensão de U é N. A dimensão de U é N. E eu escolhi B como sendo o 1, o 2 e o N base de U. Uma base do domínio.
Presta atenção aqui agora, que isso aqui é importante, que está dado destaque. Eu escolhi aqui agora um conjunto. Não é subespaço vetorial, não é OV, mas um conjunto de N elementos arbitrários de V. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui que eu acho que vai melhorar absurdamente a minha explicação. Como é função, dá para a gente fazer por balãozinho. Vou colocar aqui o 1, o 2, 3 pontinhos aqui, o N. Vou fazer o meu V um pouquinho maior, porque eu quero que ele seja maior de propósito. Aqui eu vou colocar o meu V1, o meu V2, 3 pontinhos, eu chamei de V1, V2, isso. Meu VN, e eu vou colocar mais outros vetores aqui, que eu vou chamar de UVWW, não, vou chamar de vamos chamar de P1, P2, e assim por diante, certo? Coloquei isso aqui. Pessoal, veja bem o que eu vou falar. Esse cara que eu estou circulando aqui, ó, eu vou pintar ele, é um conjunto W contido em V de N vetores. Presta atenção, aqui é base. Aqui é base. Certo? Ou seja, se esse V tem mais elementos, não tem como esse W ser a base de V. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. É que eu estou pegando um conjunto. Eu não estou falando que W é uma base de V. Aliás, nem precisa ser base. E se for base e tiver mais elementos, não é uma base de V, porque a base, esse espaço V aqui, ele tem mais de N vetores dentro dele. Tá certo? Então, veja bem. Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo, isso vai ficar mais claro. Eu quero que no meu conjunto V eu tenha N vetores. Pessoal, pode ser que não exista, que seja isso. Futuramente, a gente vai falar que esse W aqui é uma base de V. Se ele for uma base de V, aí eu tenho uma base aqui no domínio e uma base no contradomínio. Por enquanto, eu não quero base no contradomínio. Eu quero apenas um conjunto de N vetores, que é a mesma quantidade de vetores que tem no domínio. No domínio, sim, eu preciso que seja base. O que o teorema me garante? Nessas condições, ele está falando que ao pegar uma base e um conjunto de elementos arbitrários, existe uma única transformação que vai pegar um daqui e levar em um daqui, levar em um daqui, levar em um daqui. Existe uma única transformação de tal forma que eu coloquei que o T de U1 é o V1, o T de U2 é o V2, o T de V3 é o V3 e o T de UN é o VN. Ou seja, dada uma base do domínio, existe uma única transformação linear que pega cada elemento da base e leva em um único elemento no contradomínio. Por esse motivo que aqui é apenas um subconjunto. Eu não posso ter o 2, vamos pegar assim, junto com o V1. Não é que eu não posso, tá? Eu tô mentindo, tem uma omissão aqui. Pode, mas vamos falar que não pode por enquanto, tá certo? Porque aí eu quero N elementos distintos. Eu quero N elementos distintos. Porque se for o mesmo, eu vou ter que pegar um daqui e jogar para cá. Porque eu quero que sejam N elementos arbitrários. Perfeito? Então, o que eu quero dizer é que, ao pegar uma base, existe uma única transformação que vai de U para V, de tal forma que cada elemento da base do U leva em um único elemento no conjunto V, em N elementos do conjunto V. Então, nesse caso, a gente entra, dado esse teorema, se vocês entenderam bem. Opa, me desculpa que eu acabei batendo aqui na câmera. Acabou, acho que tirando até o foco do... acho que agora... Enfim, eu tenho esse exemplo aqui, e esse exemplo ele está o seguinte. Veja que no exemplo está escrito determine a expressão, não é uma. Determine a expressão da transformação linear que vai do R2 para o P2R, tal que T de 1 é X e T de menos 1 é X menos X ao cubo. Isso aqui é exercício de avaliação, de concurso, geralmente cai esse tipo de coisa. Pessoal, prestem atenção numa coisa aqui. Eu já vou colocar o exercício resolvido e o próximo eu resolvo com vocês para a gente ganhar tempo.
Eu só vou mostrar aqui para vocês a parte que começa a interessar o problema. Primeiro que eu tenho a T, eu vou pegar a T de U em V. Quem é meu U e quem é meu V? O meu U é o R2, certo? O meu V é o P2R. A dimensão do R2 é 2. A dimensão do P2R é 3. Só que eu quero que vocês reparem o seguinte. O conjunto B formado por 1, 1 e menos 1 e 1 é base de R2. Mas, professor, de onde que o senhor tirou isso aqui? Aqui, ó. 1, 1, menos 1 e 1. Certo? 1, 1 e menos 1, 1 é base do R2. A gente já provou na aula de base que esse conjunto aqui é base. Perfeito? Que ele é base. Então, dá uma olhada no que eu estou fazendo com vocês aqui. Na prática, a gente não precisa identificar nada disso. Eu estou aqui apenas elucidando o que está no teorema. Vocês estão percebendo que esse exercício ele se enquadra naquele teorema que eu acabei de apresentar para vocês. Eu tenho aqui um espaço de dimensão 2. Eu peguei uma base desse espaço. Olha só, é base. E eu peguei o conjunto W como sendo x e x menos x ao cubo. É um conjunto de 2 elementos de P2R. Pausa. Qual que é a dimensão do P2R? 3. Então, veja bem, o P2R, uma base para P2R, tem 3 elementos. Eu peguei um conjunto W com apenas 2 elementos lá dentro, que é o x e o x menos x ao cubo. Vocês concordam comigo que, pelo teorema anterior, se esse B é base, esse cara tem dimensão 2, existe uma única transformação linear que leva o 1, 1 no x e o menos 1, 1 no x menos x ao cubo. Ou seja, a t de 1 é x, a t de menos 1, 1 é x menos x ao cubo. Pelo teorema anterior, existe uma única transformação linear que vai do R2 do P2R, tal que o t de 1, 1 é x e o t de menos 1 é x menos x ao cubo, que é exatamente o que está escrito nesse enunciado aqui. Tá claro, gente? E aí, agora, isso daqui eu só coloquei para vocês verem como eu posso dizer, o que se enquadra no teorema. É assim que você vai resolver? Não. Para resolver, agora sim eu vou fazer com vocês. Vamos lá, sendo B igual a 1, 1 e menos 1, 1, base ordenada, para nós só interessa a base ordenada, né, agora, de R2, então, vou dispensar comentários no que eu vou fazer aqui agora. Se esse cara é uma base do R2, qualquer vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear desses caras. Aulas de base, aula de base ordenada, a gente já fez isso várias vezes. Então, todo AB é combinação linear desses caras. Então, quer dizer que todo AB pertencente ao R2 é escrito como combinação linear de 1, 1 e menos 1, 1. Esse beta ficou meio manco aqui. Ok. Menos 1 e 1. Por que eu não estou chamando de XY? Pessoal, eu não estou chamando de XY, eu estou chamando de AB, porque senão vai confrontar com esse X e esse X vai confrontar com esse X e esse X menos X ao cubo. Até engasguei para falar aqui. Então, eu estou chamando de AB justamente para poder não confundir o A. Se eu chamo de X e Y aqui, o X daqui não tem nada a ver com esse X daqui. Então, estou chamando de AB. Então, todo AB pertencente ao R2 necessariamente vai ser combinação linear desses vetores da base B. Que então eu coloquei aqui que o AB é um alfa vezes esse vetor, mais um beta vezes esse vetor. Nisso daqui, a gente vai cair no sistema linear, como a gente já resolveu em aulas anteriores, alfa menos beta igual a A, e alfa mais beta igual a B, alfa mais beta igual a B. Uma conta rápida que a gente chega que o alfa ele vai ser A mais B sobre 2 e que meu beta vai ser B menos A sobre 2. Logo, o que vai acontecer? Portanto, a gente chega que qualquer vetor AB do R2
Eu substituo alfa aqui, vai ficar A mais B sobre 2 vezes 1, 1, mais B menos A sobre 2, menos 1, menos 1. Pessoal, o que eu tenho que fazer aqui agora, que é uma parte importante que a gente tem que tomar cuidado? Eu quero descobrir quem é a T. Qual é a única transformação que vai dar mediante essas condições, que leva, né, da base B para esses vetores x e x menos x ao cubo do P2R. O que eu vou fazer? Uma vez que eu obtive essa combinação linear, o que eu vou fazer aqui agora é aplicar a T nessa igualdade. Aplicar T linear, tá? Eu vou supor que o meu T é linear e eu vou aplicar a T em ambos os lados. Então, vai ficar algo assim, ó. T de AB é igual a T. Vou abrir um parênteses grandão aqui, ó, e vou copiar tudo isso aqui e depois fechar o parênteses. Então, vai ficar, ó, A mais B sobre 2, 1, 1, mais B menos A sobre 2, menos 1 e 1. Né? Vou até fechar um parênteses vermelho aqui também, para coincidir com esse vermelho que está aqui. Então, ó, o que eu fiz? Eu só peguei essa igualdade aqui de cima e apliquei a T dos dois lados. E agora eu vou seguindo essas igualdades aqui da seguinte forma. Veja bem, eu tenho T, A mais B sobre 2 é um número. Né? T, A mais B sobre 2 é um número, isso aqui é um número, que eu posso chamar ele de, agora há pouco era alfa, né? Então é como se eu tivesse aplicado a T nessa parte aqui de cima. Imagina que eu apliquei o T aqui, ó. A diferença é que agora o alfa e beta eu sei que são esses valores aqui, perfeito? Se eu aplico a T desses dois lados, vocês concordam comigo que eu vou voltar naquela propriedade que eu acabei de falar, que eu tenho T de um número vezes um vetor, mais um número vezes um vetor. Como a T é linear, vai ficar o T da soma é a soma dos T's, e eu vou jogar esses números para fora. Então, fica alfa vezes T de 1, 1, mais beta vezes T de menos 1, 1. Perfeito? Lembrando, tá, da propriedade que eu estava falando da aula passada não, da parte passada, estava começando, essa propriedade aqui, ó. Vou colocar ela aqui para vocês lembrarem. T de um número vezes um vetor, mais um número vezes um vetor, fechando aqui agora que só tenho 2, né? Jogo o número para fora, T do vetor, mais o número para fora, T do vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora, nessa conta aqui, esse cara é meu alfa. Eu vou jogar ele para fora, o T vai ficar só nessa. Então, isso daqui vai ficar igual a A mais B sobre 2 vezes T de 1, 1, mais B menos A sobre 2 vezes T de menos 1, 1. Só que esses bonitinhos aqui, ó, esses dois caras que estão aqui, o exercício me deu. A ideia de eu aplicar a T é justamente essa, né? Que agora eu sei quais são os valores, né, do T na base. Então, isso daqui vai ficar nada mais, nada menos do que A mais B sobre 2 vezes X, mais B menos A sobre 2 vezes X menos X ao cubo. Pessoal, a gente precisa fazer a distributiva aqui e juntar os termos semelhantes. Eu já vou abrir as contas aqui. Isso daqui, desenvolvendo todas as contas, isso vai ficar igual, fazendo toda a distributiva, vai ficar BX mais A menos B sobre 2 vezes X ao cubo. Ou seja, AT de AB procurada e única T que existe, pelo fato do teorema anterior que a gente acabou de falar, é BX mais A menos B sobre 2x ao cubo. Perfeito? Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, do exemplo, do enunciado do exercício, qual que é a transformação T que vai do R2 no P2R, de tal forma que o T de 1 é X e T de menos 1 é X menos X ao cubo? É exatamente essa. O T de qualquer cara do R2 é pegar o segundo vezes X mais A menos B sobre 2 vezes X ao cubo. O primeiro menos o segundo sobre 2 vezes X ao cubo. Se vocês vierem aqui, ó, veja bem, e substituírem por 1, 1, tem que dar X. E menos 1, 1, tem que dar X menos X ao cubo. Então, ó, 1, 1, deu quanto? 1, 1. Então, dá 1 vezes X. 1 menos 1 dá 0, essa parcela vai sumir, ó. 1, 1 deu X, que era o que tinha que dar. Perfeito? E T de menos 1, 1 tem que dar X menos X ao cubo. Bom, T de menos 1, 1.
Aqui, então, vai dar 1 vezes x, menos 1 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1, então menos x ao cubo. X menos x ao cubo, que era já o esperado. E para finalizar a aula, mais um exemplo, irmão gêmeo desse daqui. Só que esse aqui, gente, para não incumpridar, vocês já entenderam a ideia, né, do exercício. Então, aqui agora eu já vou direto para o problema, como que funciona esse tipo de problema. Então, ó, a gente já sabe, isso aqui, na verdade, é mais do que uma transformação linear, é um operador linear, né, porque vai do espaço nele mesmo, da R2 para R2, e eu quero a expressão, a única expressão que leva do menos 1 no 1 menos 8, ó, do R2 da R2. A T leva alguém do R2 e a T transforma esse cara no 1 menos 8. E o T de 2, 3 é 8 e menos 9. Então, aqui eu já vou colocar o exercício resolvido aqui, ó. Então, já começa o exercício, certo? Então, é o mesmo enunciado. Qual que é a primeira coisa? Menos 1 e 2 e 3 é uma base do R2. Não é difícil de ver isso, por quê? Porque eu tenho dois vetores que não são múltiplos. Quando dois vetores do R2 não são múltiplos entre si, isso é uma base do R2. Né? Um não é múltiplo do outro. Então, qualquer vetor AB, aqui eu chamei de AB de novo, se quiser chamar de XY, aqui não teria problema, mas eu chamei de AB, que geralmente é o padrão. Todo vetor AB do R2, isso aqui é lá da aula de base, pode ser escrito como combinação linear dos vetores desta base. Menos 1, 2 e 3. Estou usando de novo o teorema anterior. Vou lá e calculo o sistema linear. Ó, menos alfa mais 2 beta igual a A. Aqui vai dar alfa mais 3 beta igual a B. Resolvendo esse sistema linear, esse é o valor de alfa. Menos 3A mais 2B sobre 5. E o beta é A mais B sobre 5. Resolvendo esse sistema linear. Moral da história, substituo aqui esses valores de alfa e beta, que foi o que eu fiz aqui, aplico a t, ó, veja bem, eu já apliquei a t, ó, aqui é só os valores de alfa e beta. Quando eu aplico a t, veja bem, ó, esse t de AB, apliquei a t aqui, e apliquei a t em tudo isso aqui. Repete a novela, ó, número vezes vetor mais número vezes vetor. T da soma é a soma das t's, porque a t é linear, tá certo? Eu quero que ela seja linear, então está autorizado eu fazer o t da soma como a soma das t's, e o número vezes o vetor sai para fora. Então, ó, como que vai ficar? Número vezes t da coisa, mais número vezes t da coisa. Só que o t de menos 1, o exercício me deu que era o quê? 1i menos 8. Então, eu vim aqui substituir o t de menos 1 por 1 e menos 8. O t de 2, 3, ele me deu como 8 menos 9, eu substituí aqui por 8 menos 9. O que eu fiz aqui agora? Foi fazer conta, tá certo? A única coisa que eu fiz aqui foi fazer conta, ó. Menos 3a, tá? Porque vai ficar menos 3a mais 2b sobre 5, e aqui fica 8a mais 8b sobre 5, ó. Veja, menos 3a mais 2b sobre 5, mais 8a mais 8b sobre 5. Tá todo mundo sobre 5, né? Então fica, ó, 8 menos 3. 8 tira 3, dá 5, dividido por 5, dá 1A. Né? 2B mais 8B dá 10B. Tudo sobre 5, 2B. E aí a gente faz a mesma coisa com a conta do lado de cá, ó. Que agora aqui é menos 8 vezes 3, menos 8 vezes 3 é 24, menos dá mais. Faz a conta aqui como tem que ser feita, eu obtenho exatamente 3A menos 5B. Ou seja, a T de AB, genérica, já que eu já adiantei serviço, a expressão da T que leva o menos 1, 1 no 1 menos 8 e o 2, 3 no 8 menos 9, é justamente a T de AB, dado como sendo A mais 2B, ou seja, o primeiro mais 2 vezes o segundo, e a segunda entrada é 3 vezes o primeiro menos 5 vezes A do segundo. Assim como no exemplo anterior, se você substituir aqui, ó, por menos 1 e 1, você substituir lá na expressão final por menos 1 e 1, tem que dar 1 e menos 8. Ó, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 2 dá menos 1. Né? Aliás, é menos 1 e 1, perdão, gente. Então, menos 1 mais 2 dá 1. 3, menos 3 vezes A dá menos 3. Menos 5 vezes vai dar menos 8 aqui, essa conta final. Bateu aqui, ó. Perfeito? E o mesmo acontece com com a segunda entrada, tá? Com o T de 2, 3 aqui. Então, o que é o que eu quero dizer? Você quer calcular o T de 5, 2?
você substitui aqui o 5 por 2, 5 e 2. Quer calcular o t de 1, 1? Substituir por 1 e por 1, por 1 e por 1, e assim a gente obtém a única t que leva vetor em vetor. Então, assim a gente encerra essa aula e eu encontro vocês na próxima aula. A gente vai começar a falar de núcleo e imagem de uma transformação linear. Perfeito? Então, agradeço a participação de vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, seja num exercício, no enunciado, como eu sempre falo, escrevam nos comentários dos vídeos, que assim que eu receber a notificação, eu tento responder para vocês e assim nós vamos tentando administrar essa matéria, que às vezes é um terror para muitos de vocês. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau.